esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, missa transmitida, toda missa aqui é transmitida. Eu estou sentindo uma graça muito grande de Maria, né? Está despejando muita graça aqui durante essa novena, né? Pois bem, hoje é Evangelho de Mateus, não, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Mateus, né? 9 a 13. É o chamado de Mateus. Vamos analisar, né? Naquele tempo, hoje agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus vê um homem chamado Mateus. É Jesus quem vê, não é Mateus que viu Jesus, não. Foi ele que viu Jesus. Jesus que viu Mateus, né? Com Zaqueu do mesmo jeito. É Jesus que vê Zaqueu primeiro. Mateus não era o nome hebraico, e ele era judeu, né? Isso aqui é um nome grego. Evangelho escrito em grego, né? Sentado na coletoria de impostos. Ele era cobrador de imposto. O território de Israel estava dominado pelos romanos, e os romanos cobravam imposto. Ainda bem que no Brasil ninguém cobra imposto não, né? Se prepare que o chicote vai ser grande. Esse governo aí de esquerda está preparando uma coisa bem boa para nós, viu? Pode preparar, hoje me disseram. Vai subir imposto de tudo. Pois é, votaram, agora aguenta. Pode aguentar. Aí subir coisa de 50%, 60%. Quem tem carro velho vai aumentar imposto para vender o carro e comprar novo. É o governo do povo. É o governo que mata o povo, né? Porque do povo mesmo não pode ser. Mesma coisa que acontecia antes, acontece agora. Quem sofre? Os pobres. Porque eles mesmos não vão sofrer. Eles vão aumentar esse imposto aí até não sei quanto. Aí no final do ano, aumenta o salário deles. Em 10 mil para cada um. O povo vai aumentar o salário em 10 reais, o deles vai aumentar em 10 mil. Então para eles tanto faz aumentar o imposto, porque no final do ano eles vão ganhar mais. Esse é o Brasil, né?
Esse é esse país aqui. Graças a Deus que tem Deus que julga. E gente assim no céu não entra. Porque se eu estiver lá, eu não quero ver gente assim não. Aí pagar o que está fazendo. Pois bem, então o Mateus cobrava imposto para os romanos. E normalmente quem cobrava imposto na época roubava. Hoje ninguém rouba não, né? Roubava. Ou seja, o imposto eram 2 moedas de prata, vamos dizer. Aí ele pedia 4, botava 2 no bolso e dava 2 para o imperador. A mesma coisa fazem hoje, faz é pior, né? Zaqueu também era cobrador de imposto. Depois ele promete pagar 4 vezes mais. Se ele prometeu pagar 4 vezes mais do que ele tinha tomado, então ele roubava 4 vezes mais. Você vê como é que eram as coisas, né? Pois bem, ele estava sentado na mesinha, botava uma mesinha lá, cadeira, cobrando imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu não suporto. Porque é o jeito. Até porque o imposto não vem para o povo. Estou aqui há 7 anos, o imposto que eu paguei nesses 7 anos, e já pagava antes, para cá não chegou. Aqui não tem saneamento básico, aqui não tem UPA, aqui não tem uma escola que preste assim, faculdade, não tem nada. Então o imposto que eu paguei serviu para quê? É bom vocês se perguntarem também. Estão pagando imposto para quê? Vocês moram aqui, vocês pagam imposto e não acontece nada. Fizeram uma rua aqui em cima, não sei o quê. Aqueles apartamentos que está dando maior problema agora. Na época eu fui chamado pela prefeitura, eu falei, isso aqui vai acontecer isso, está acontecendo. Vão gastar agora não sei quantos milhões nesse negócio do Cuca. Depois a gente sabe como é que vai ficar. Eu sei. E eu já disse lá. Teve encontro com o prefeito e eu disse. Mas entra pelo ouvido, sai pelo olho. Então melhoria mesmo, nesses 7 anos, melhoria assim, como essas 3 coisas, eu não vi aqui. Mas eu estou pagando imposto. Nesses 7 anos eu paguei imposto. Por que não chegou aqui? Se eu estou pagando. Onde é que está indo meu dinheiro? Perguntar a eles aí, né? Jesus olhou o Mateus e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Jesus está chamando esse povo aí que está roubando também. Mas se não deixar de roubar, não vem não, fica onde é que você está mesmo. A maioria não vem não, porque não vai deixar de roubar. Esse aqui deixou de roubar. Se roubou, entregou, e tem mais, não é só pedir perdão não. Quem roubou tem que devolver o que roubou. A minha penitência é essa, pode devolver. Pega o montante que você tirou, devolva, acabou. O cara que roubou 1 milhão, problema seu, vá, devolva 1 milhão. Eu não tenho nada a ver com isso. Então esse aqui se levantou e seguiu, mas deixou de roubar. Tá? Aí Jesus foi para a casa dele. Que diz, estava à mesa, casa de Mateus, aí vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Aí a casa ficou cheia de pecador. E os pecadores se sentaram do lado de Jesus. E Jesus veio chamar os pecadores mesmo. Quais? Todos. Todos vão entrar no céu? Não. Hoje tem essa confusão também dentro da igreja. Jesus é misericórdia, ele é misericórdia mesmo. Ele quer todo mundo se salve? Quer. Todo mundo vai salvar? Não. Vai não. Só quem se arrepender e devolver o que tirou. Senão não vai. Agora ele veio chamar os pecadores mesmo.
Quando ele estava sentado lá, os fariseus viram e perguntaram aos discípulos de Jesus. Os fariseus julgaram Jesus, né? Olha aí o vosso mestre, sentado na mesa com os cobradores de impostos e os pecadores. Eles queriam acusar Jesus, né? E Jesus senta com os pecadores mesmo. Prostituta, ladrão, foi colocado na hora da morte entre dois ladrões, né? Quando soltaram Barrabás, Barrabás era um assassino, foi trocado por um assassino. Veio chamar esse povo? Veio. Todos foram para o céu? Não, só quem se arrependeu. Se não se arrepender, não pedir perdão, não vai entrar no céu. E depois que se arrependeu, ainda vai ter que pagar o pecado, né? Aí tem o purgatório e tem o céu. Se pagou tudo, vai para o céu. Quando eles julgaram Jesus, dizendo assim, aí ó, está comendo com os pecadores, os publicanos, Jesus ouviu, e Jesus não deixa sem resposta não, já disse, né? Jesus fala tudo. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, é verdade, você vai para o médico, se tiver com boa saúde, fazer o quê? Fazer o quê? Igual no Brasil, né? A gente paga plano de saúde caríssimo, e quando vai ser atendido ainda tem uma fila enorme, enorme. Eu vou pagar mais não, pronto, acabou. Pagar para quê? E quando paga, né? A maioria de vocês nem paga, né? Não tem nem acesso à saúde, porque o dinheiro vai para outro canto. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, sim os doentes, é verdade. Ou seja, os doentes aqui são os pecadores. Jesus veio chamar os pecadores. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase aqui pouca gente entende. Católico pouca gente entende. Quero misericórdia e não sacrifício. O sacrifício do jejum continua. A penitência continua. Nesse sacrifício que ele está dizendo que ele não quer não. Até porque essa citação aqui, quero misericórdia e não sacrifício, é de Oséias, profeta do Antigo Testamento. Deus está dizendo para o pessoal do Antigo, eu quero misericórdia, eu não quero esse sacrifício de bode, carneiro, aí que vocês fazem não. E antigamente era assim, quando eles pecavam, ofereciam um bode, um carneiro, um cabrito a Deus. Esse sacrifício aí não vale mais não. Mas hoje na Igreja Católica continua o sacrifício sim, a penitência, toda confissão tem penitência, tem sacrifício. Esse aí não foi anulado não, mas tem gente que acha que foi, que hoje é tudo misericórdia, né? Deus é misericórdia, manda todo mundo para o céu, vai para o céu se pedir perdão, senão não vai. Não, vamos abençoar todo mundo, né? Quem está no pecado pode vir, pode comungar. Aqui nessa igreja mesmo não, comunga noutra, está cheio de igreja aí. Só comunga aqui quem está em estado de graça, né? E se escondeu para o padre, você está condenando sua condenação, está comungando sua condenação. 1 Coríntios 11. Quem comunga sem discernir, sem saber que a comunhão é uma coisa santa, está comungando a própria condenação. Está se condenando, está se salvando não. Então não está casado na igreja, convive, pode comungar? Não. Pode não. A não ser que viva como irmão. Não conviva meio como marido e mulher. Se tiver convivendo, pode não. Quem tem relação e não está casado, pode não. Na Igreja Católica, mas tem que estar comungando. Problema é de quem está comungando. Eu estou dizendo como é que deve ser. Se você fizer, é para você, não é meu não. Minha obrigação é dizer. Então, mas Deus não é misericórdia? É, mas Ele é justiça também. Tem a lei dele. A igreja não ensina para comungar tem que estar em estado de graça. Não pode comungar se está em pecado. Está em pecado, não pode comungar, né? Então quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia sim,
que é o amor. O sacrifício é o sacrifício da antiga aliança. Aquele sacrifício não vale mais não. Mas o sacrifício da nova aliança, que é o corpo e sangue de Cristo, no altar aqui, isso aí continua. Do mesmo jeito. E a penitência, o jejum, a esmola, a oração, tudo isso continua. Às vezes a oração é um sacrifício, porque a gente não está com vontade de rezar. Pois reze sem vontade. Se você não tiver vontade de trabalhar hoje, se você faltar, você vai perder o seu salário, se não levar um atestado médico. Então pronto, tem coisa que a gente faz sem vontade mesmo, né? Esse sacrifício da nova aliança continua, ninguém tirou não, e nem vai tirar. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É verdade. Até porque justo mesmo diante de nosso Senhor ninguém é, só Maria, mas ninguém. Todo mundo nasceu com pecado, ela não. Então justo mesmo diante de Deus ninguém é. Todos nós precisamos de misericórdia. Então volto a dizer que hoje tem uma grande confusão dentro da igreja. Nosso Senhor veio chamar todos os pecadores. Veio. A mim chamou, né? 40 anos atrás eu nem na igreja eu ia. Mas eu tive que largar o que eu fazia, viu? Senão, problema meu. Estava pretinho. Pretinho não, pode falar isso não, que pode ser processado, né? Estava lá embaixo. Era. Então, se eu vivesse como eu vivia, tchau. Babau. Chamou como chamou esse, me chamou, chama muita gente. Mas deixa o que fazia de errado. Porque mesmo no céu não entra não. Aí o livro do Gênesis. Pois bem. Aqui estamos contando a história de Abraão. Não vou contar, né? Vou contar tudo que eu já falei. Aqui são 2 capítulos, o 23 e o 24. Ele não colocou os 2 capítulos todos. É bom você ler em casa. Gênesis 23 e Gênesis 24. Aqui botou só pedaço. Sara morreu, a mulher de Abraão. Ontem foi a história do sacrifício do Isaac, né? A Bíblia tem sacrifício humano? Tem 3. O Antigo Testamento tem 3 sacrifícios humanos. O do Isaac, que Deus depois mandou um cordeiro depois, né? Tem da filha de Jefté, que eu falei outro, e tem outro, de um rei lá de Canaã, que a cidade dele estava sitiada, e para invocar o Deus dele lá, ele jogou o filho de cima da muralha e matou o menino. A Bíblia tem 3 sacrifícios humanos, 3 no Antigo Testamento. É só ler. Aqui Sara morreu, Abraão comprou um terreno, enterrou, e queria casar o filho dele com uma menina lá da terra dele. Abraão, ele não nasceu na Judéia, até porque não existia Judéia ainda. Ele nasceu onde hoje é o Iraque, em Ur, da Caldeia. Aí mandou o servo dele pegar uma mulher lá da terra dele. E o servo perguntou: se a mulher não quiser vir, eu posso levar teu filho para lá? Não, traz ela para cá. E ele trouxe. É a Rebeca. Isaac vai casar com essa Rebeca, introduz ela na tenda da mãe dele. Era assim que eles casavam no Antigo Testamento. Dessa Rebeca a Rebeca vai dar luz a 2, Esaú e Jacó. De Jacó vão nascer 12, que são as 12 tribos de Israel. Aí começou o povo. O que Deus tinha prometido a Abraão está começando. Diz que a descendência dele iria ser grande como as estrelas do céu, a areia da praia do mar. Está começando. O filho dele casou com a Rebeca, vai ter 2 meninos. De um deles, Jacó, vai nascer 2, vão nascer 12, as 12 tribos. Aí começa o povo de Israel. Jesus vai descender da tribo de Judá. E nós que somos irmãos de Jesus na fé, descendemos de Abraão também. Então a descendência de Abraão que Deus prometeu continua até hoje. Todos nós católicos somos filhos de Abraão na fé, porque somos irmãos de Cristo.
e filhos de Deus, filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos, irmãos de Cristo. Está na carta aos Gálatas. Pode ler a carta também que ela explica isso. Tudo aquilo que Deus prometeu aconteceu e está acontecendo, né? O problema é que hoje, infelizmente, muitas vezes, dentro da própria igreja, se quer mudar coisa que não se pode mudar. E não vão mudar. A graça de Deus não vai ser mudada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.